Olá, meus amores! A receita de hoje é um bolo delicioso e super molhadinho de ninho. Na verdade, essa receita é uma versão da receita de bolo de chocolate da Cris. A receita que já teve mais de 40 milhões de visualizações no YouTube. Então eu resolvi, por que não fazer ela na versão ninho, né? Então eu fiz... Ao invés de colocar o chocolate, eu adicionei o ninho e não deu outra, gente. Ficou super molhadinho, ficou delicioso. E eu ainda fiz uma receitinha de uma caldinha para colocar por cima, para deixar esse bolo ainda mais molhadinho e ainda mais saboroso, gente. E não deu outra. Ficou perfeito, ótimo. E também, se vocês quiserem estar usando essa receita para fazer bolo gelado, ela também fica maravilhosa, porque você coloca na geladeira, ele fica bem geladinho e permanece com essa consistência, fofinho e molhadinho e cremosinho. Então vamos lá para a receita. Bom, para a massa iremos precisar de 2 ovos, uma xícara de leite em pó de sua preferência, tá, gente? Uma xícara de açúcar e 2 xícaras de farinha, dá certo? Então, para iniciar a nossa receita, sim, e uma xícara de óleo e uma xícara de água, tá, gente? Mas aí a gente vai ferver e logo em seguida eu vou acrescentar também, tá? Então, aí vocês veem um passo a passo da receita. Primeiro eu adiciono os ovos, a xícara de açúcar. E eu adiciono também o leite em pó, tá? Aí, em seguida, a gente vai misturar esses ingredientes, tá? O ovo, o açúcar e o leite. Até deixar bem homogênea essa nossa mistura, tá certo? O bom dessa receita, gente, é que não precisa de fouet, tá? Não é necessário o fouet. Então, olha só aquela nossa misturinha do ovo, o açúcar e o leite, como ficou. Aí eu estou adicionando as 2 xícaras de farinha, tá? E logo em seguida eu vou adicionar a água fervente com o óleo, que é a diferença desse bolo, tá certo? A água fervente, você colocou no fogo, deixou a água ferver, ela levantou fervura, a gente vai adicionar nesta mistura, tá? Que está um pouquinho seca. Então aí está uma xícara de água e uma xícara de óleo, tá, gente? Eu estou esperando ferver. Então, quando ela começar a levantar a borbulha, a gente vai adicionar naquela nossa mistura. Muito rapidinho de fazer, muito prático, não leva mais de 10 minutos, tá, gente? É super prático esse bolo e muito, muito, muito saboroso, gente. Então aqui eu adicionei a água e o óleo fervente, tá, gente? E eu vou começar a misturar. Tem que ter cuidado para não deixar algumas bolinhas de massa, né? Então a gente tem que bater bem nessa hora aí. Bom, eu parei, mexi, ele ficou nessa consistência. E logo em seguida eu adicionei uma colher cheia de fermento em pó. Então chegou nessa etapa aí, gente, a gente só vai mexer um pouquinho, não precisa de mexer muito, tá? Só um pouquinho, só até sumir o fermento que a gente já adicionou. É um bolinho muito simples de fazer. Dá certo para vender, é rendável, tá? Dá certo para vocês venderem junto com papel alumínio, com um bolo gelado também, viu? Então, adicionado o fermento,
eu já tô aqui com a minha forma untada com margarina e farinha de trigo. Então eu vou adicionar toda essa minha massa para a assadeira. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o tamanho da minha assadeira, mas se vocês fizerem ela um pouquinho maior, vocês também podem estar fazendo, ou redonda, fica a critério de vocês. Mas como eu ia fazer uns cubinhos de bolo gelado, para vocês verem que é uma ótima opção para vender, então fica melhor na forma quadrada, tá? Enquanto isso, gente, enquanto vocês vão fazer a massa, vocês pré-aqueçam o forno de vocês, tá? Faz toda a diferença. O meu tá pré-aquecido a 180 graus, então levou em torno de 20 a 25 minutos para assar. Porque a massa aqui não é muito demorada, ela não custa para assar, tá, gente? O meu demorou mais um pouquinho porque a minha forma era pequena. Bom, agora, enquanto o nosso bolo tá assando, a gente vai preparar a caldinha que a gente vai colocar por cima do bolo, tá? Então, eu vou adicionar aqui meia xícara de leite, tá, gente? Leite em pó, tá? Da preferência de vocês. Logo em seguida, eu adiciono meia xícara de leite integral. E eu vou mexer essa nossa misturinha de leite em pó e leite integral líquido até eles ficarem uma mistura homogênea, tá certo, gente? Essa caldinha não precisa ir ao fogo. Então a gente vai mexer bem essa nossa caldinha, tá, gente? Não precisa ir ao forno. O bom disso é que ela é bem prática, não precisa levar ao fogo. E em poucos minutos a gente já faz. Enquanto isso, nosso bolo está assando, tá, gente? Logo em seguida, eu vou adicionar meia caixinha de leite condensado, tá, gente? Não vai ficar... O bolo não vai ficar tão doce por causa dessa latinha de leite condensado, porque a gente adicionou o leite e o leite em pó, né? E como eles são bem neutros, não vai fazer diferença, tá? Neutros de açúcar, na verdade. Então, vai ficar assim, nessa consistência meio líquida, tá, gente? Mexe bem para não deixar nenhum resíduozinho de leite em pó, tá certo? Quando a gente tirar o bolo do forno, a gente não precisa deixar ele esfriar totalmente. Vocês podem deixar ele de frio para morno, tá? Pronto. A consistência é essa daí, da nossa caldinha, tá? E é só a gente reservar. Aqui, o meu bolinho ele já assou. Ele não é um bolo que ele cresce muito, né? Porque se fosse um bolo normal, ele teria inchado mais, crescido mais. Mas ele não cresce muito. E eu vou fazer esses pequenos furinhos no bolo todo, tá, gente? Podem fazer sem medo. Façam bastante furinhos. Porque quando a gente jogar essa nossa caldinha por cima, eu quero que essa nossa calda, o bolo absorva todinho, tá certo? Então a gente é só jogar, gente, não tenha medo. No começo vai parecer que não vai dar certo, mas dá. Pode despejar todinho por cima, tá, gente?
Despeja aí. Depois que você despeja, você vê que tá muito na lateral, você vai jogando pro meio, porque aí o bolo vai absorvendo. E aí é que tá o jogo dessa caldinha, é que o bolo absorva todinho, não vai ficar super molhado, tá, gente? Essa quantidade aí ficou ideal para esse bolo, tá? Eu até colocaria mais caldinha, mas esse daí ficou ideal. O bolo não ficou muito molhado demais, a ponto de estragar com a textura, tá? Então, você vê que o bolo ele tá começando a dissolver a caldinha, tá? Mas é assim mesmo, você vai jogando pro cantinho, pro cantinho. E agora a gente vai polvilhar por cima com leite em pó, tá certo? A gente vai peneirar, polvilhando por cima, para dar uma aparência mais bonita para o nosso bolo, né? Já que a gente vai cortar para fazer como se fosse bolo gelado, né? Para vender. Então, aqui tivemos um erro na gravação. Bom, gente, passou. Então a gente vai começar a cortar o nosso bolo, tá? Essa minha forma aí me rendeu 8 fatias. E foram fatias grandes, tá, gente? Ele ficou as fatias bem generosas. Então, se vocês forem estar fazendo para vender, vocês calculam aí o custo que vocês tiveram, porque não é um bolo que tem um gasto muito alto, tá, gente? Ele é baratinho para fazer. Então, você calcula aí e vê quanto é que você vai ganhar em cima vendendo a quanto a fatia, tá? Bom, eu vou tirar só uma fatia aqui pra vocês verem como é que ficou. Ele ficou tão fofinho que não quis sair a primeira fatia certinho, não saiu. Na verdade, tive dificuldade para tirar. A primeira fatia eu acho que é a mais difícil de tirar, né? Ele quebrou um pouquinho. Mas aí vocês tiram de jeitinho, com jeitinho, tá, gente? Pra não danificar se vocês forem vender, né? E aí... Bom, gente, foi assim que ficou o nosso bolinho. Testem aí na casa de vocês, façam, tá? Qualquer coisa, se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui o Instagram, tá? Ou manda pra mim no direct, tá? Eu vou deixar aqui o Instagram do meu ateliê, onde eu coloco os bolos decorados, tá? Bolos de aniversários que eu faço pra vocês seguirem. E o meu Instagram pessoal, tá certo? Bom, aqui eu fiz uns pacotinhos de bolo gelado, tá, gente? Vocês botam pra vender. É uma boa opção, uma boa renda extra, tá, gente? Bolo gelado está muito em alta. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha com aquela sua amiga.